Olá pessoal, tudo bem? Vamos mais uma live muito importante hoje, já que nós estamos na semana quase que foi olímpica, só agora foi transferida para o ano que vem. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, que é de um esporte que não é o rugby, mas é paralelo ao rugby e principalmente ela é um esporte olímpico, né? Eu vou falar com um grande técnico, ex-jogador de handball, que eu conheço há muitos anos. Eu tenho o prazer para a gente poder fazer essa discussão, esses paralelos de esportes olímpicos, mas que não estão juntos, né? Estou aguardando ele já dar entrada e eu espero que vocês estejam gostando do que a gente está falando, discutindo e, acima de tudo, possa enriquecer um pouco o nosso trabalho do dia a dia. Trabalhar com esporte não é fácil, não. Trabalhar com esporte que não seja o esporte mais popular do país, que é o futebol, e, ao mesmo tempo, são esportes que são muito praticados na escola, mas que não são praticados no nível profissional com grande intensidade. E no caso, o hortelã, ele é uma figura, né? Figura muito importante no esporte brasileiro, né? Principalmente aqui, aqui no Brasil. E aí, Sérgio, tá me vendo já? Sérgio, guardando. Fala, velho. Velho? Põe velho nisso. Nós todos, né, cara? Nós todos. Põe velho nisso, ainda mais em casa o dia inteiro. Eu achei que era coisa de velho ficar em casa, mas agora não tem jeito. Não, né? Não Não, aposentou não, né, Sérgio? Então tá bom. ainda Menos não, mal. mas tô perto, tô perto. Mas não vou Estamos parar, não, che... não dá para parar. Estamos chegando na idade derradeira, né, cara? Com Cara, certeza. muito bom estar te vendo, entrar esse contato, cara. Juro por Deus que eu sempre penso em você quando vejo o handball na televisão, no YouTube ou no Facebook. Vejo o Pinheiro jogando, me faz lembrar o bons tempos que nós trabalhamos juntos, né? Você faz parte dos 4 R's, dos 4 fantásticos? Handball, basquete, vôlei e futebol de salão? Eu tô lá embaixo nos Quatro Fantásticos, né? Eu sou talvez o primo mais pobre dos Quatro Fantásticos, né? Mas dos esportes coletivos com bola em espaços confinados, hoje chamados espaços confinados, né? Sim. Sim, temos a proximidade da ideia. Você, por exemplo, foi o responsável pela primeira entrada, não foi, da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos ou não? Em 95, 94? Vocês ganharam da Argentina? A primeira participação do Brasil, eu era atleta ainda quando eu tinha cabelo, né? Jogos Pan-Americanos em 91 em Cuba, eu joguei esses jogos, fui atleta Sim. nesse momento, Hum, e o Brasil perdeu a final para Cuba, em Cuba, 91. hum, Só que o regime cubano, né, que já era muito desenvolvido na questão do esporte, Fidel Castro dava muito valor à questão do esporte, ao desenvolvimento do esporte, tanto que os Jogos Pan-Americanos foram em Cuba, mas sim, eles também tinham aí a pretensão da questão do resultado, né? E sim. Cuba, mesmo Cuba e Brasil, perante aos grandes países da Europa nesse período, hoje um pouco mais tranquilo, mas nesse período principalmente a gente estava muito distante. Então Cuba desistiu da participação nos Jogos de 92 em Barcelona, e aí o Brasil foi para a primeira participação olímpica do handball em 92. Eu fui o último a ser cortado da seleção brasileira, aquela coisa, né? Doída. Aliás, doída, mas depois eu virei treinador, né? E aí eu entendi um pouco também o aspecto de como o meu treinador viu essa questão, e hoje em dia não Escolha. tem mágoa. São Não, escolhas, exato, né? Às vezes a são escolha é escolhas. boa e ruim, mas para mim foi Alguém ruim. tem. Como jogador, você se sentiu muito mal, né? Eu sei como é que é isso também, né? Eu sei muito bem como é que é É isso. época eu tinha 27 anos, estava no auge, estava bem, ainda. E assim, eu fui titular em Cuba, mas Hum. acabei não indo para os Jogos Olímpicos de Barcelona. Foi a primeira participação. É engraçado que em 91 eu não me lembro passar os jogos pela televisão. 91, que foi um famoso por causa de ser Cuba, né? Eu não Cuba, lembro. Cuba.
Nosso jogo é maravilhoso. Ele acabou empatado e foi para a prorrogação e a gente acabou perdendo de 1 gol, 2 gols, assim, em Cuba. Eu tenho fotos com o Fidel entregando medalha e aplaudindo realmente o nosso desempenho, porque o Brasil foi muito bem nesse período. E a gente não tinha uma tradição muito grande ainda nesse momento, né? Assim, Cuba, Estados Unidos tinham um bom investimento. O Brasil brigava com a Argentina ali de terceiro e quarto e olha lá, ainda suado. E a gente, Agora, nesse momento, deu um pau, assim, deu um passo importante. nós somos muito da mesma geração, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E aí eu Sim. pergunto, por que um esporte que é tão praticado nas escolas, ou era praticado, hoje eu confesso que eu já não sei mais, e ele não é um esporte que tenha tantos times no Brasil como um todo? O que acontece com esse esporte, com o handebol? Olha, Que é muito que acontece com o rugby também, tá? Acontece muito com o rugby. Tem muita coisa, participação, mas não tem essa coisa toda de jogar. O então, que acontece? o nosso grande mundo, né, do esporte, da prática, eu chamo de grande mundo porque existem vários treinadores, professores de handebol que falam: o handebol é o esporte mais praticado no Brasil. E deve ser mesmo, porque junto com o futebol, todo o espaço de uma quadra com uma trave, você consegue desenvolver a prática da modalidade, principalmente na iniciação, que ela não tem tanto aí complexidade. O handebol é muito fácil na iniciação, né? E aí o que entra na dificuldade é o alto rendimento. O Brasil, a questão da verba, do dinheiro, dos clubes, da gestão. Hoje o problema de gestão é muito sério aqui no Brasil, né? Assim, como você lidar com um produto ao qual você tem o público que assiste, você tem o praticante, um número de praticantes escolar, universitário e até de clubes muito grandes, mas de prefeituras, de master. Nossa, o master hoje é uma coisa. Você joga master? Master é uma Não, só bem. coisa. Não, Master é uma coisa absurda. Todo mundo joga Master. Então, assim, o número de praticantes de maneira geral do handball é enorme. Mas o problema do sim. alto rendimento, você sabe disso, a questão é verba, né? De você ter uma gestão adequada para poder lidar com essa possibilidade da verba adequada e, ao mesmo tempo, de gerenciar essa verba para que possa trazer resultado, possa trazer um bom treinamento, um bom treinador, a capacitação do treinador, uma comissão técnica, material adequado. Então, tudo isso aí é um problema. Então, o Brasil passa internamente por uma modificação. E os treinadores estrangeiros que vieram ao Brasil ajudaram o handball a dar uma crescida tecnicamente ou não? Na sua geração veio um grupo, né, de estrangeiros. Olha, eu fui, eu tive muito assim, muita facilidade e muita sorte, porque no Pinheiros, em 2005, veio um técnico estrangeiro, Morten Solberg, que é dinamarquês, e na época eu era o treinador da equipe adulta, e quando trouxeram esse treinador para o meu lugar na equipe adulta, eu acabei ficando como auxiliar técnico dele, e foi maravilhoso. Foi assim um período em que eu aprendi muito com ele, de uma outra escola, que é a escola nórdica, com vários resultados excelentes, mas que é um conceito todo diferente. A gente aqui no Brasil trabalha muito com o conceito espanhol, com as ideias, né, de desenvolvimento da modalidade através do esporte, que é a questão da Espanha e toda a nomenclatura, toda a metodologia, é tudo espanhola. Mas ele trouxe uma outra ideia de trabalho. Então eu trabalhei com ele 2005 até 2009, 5 anos seguidos, e foi maravilhoso. Meu grande amigo até hoje, ele está em Angola hoje, mas já trabalhou na Legal. Áustria. Ele trabalhou na Áustria, trabalhou na Dinamarca, trabalhou aqui no Brasil, foi campeão mundial pela seleção brasileira. Então, assim, ele me ajudou bastante. E o Sim. outro treinador, aí sim que acho que, não para mim, mas para o Brasil inteiro, Jordi Ribeira, que foi o treinador da seleção da Espanha. Esse Sim. também chegou em 2005, os dois chegaram no mesmo período. O Jordi ficou até 2010, 2008, depois ele ficou 2009, mas depois ele saiu, depois ele voltou por causa da Olimpíada.
E ele fez a Olimpíada 2016 e agora ele é treinador da seleção da Espanha. A Espanha é bicampeã da Europa e com bons resultados, bons trabalhos, na base e tudo. Então, assim, esse é o melhor que existe, um dos que eu, assim, tenho que bater palma. Então, a aprendizagem com eles foi muito grande. E a gestão espanhola, pelo que me parece, eu sempre tenho lido materiais de todos os esportes, é uma das grandes gestões onde a pirâmide está bem grande embaixo e cresce com alto rendimento, cresce mais sustentável, não é isso? O Brasil não tem essa estrutura perfeita. Ainda não. Essa que é a nossa ideia, né? A confederação na Argentina, que é a Real Federação Espanhola, ela administra as questões de competição e de aprendizagem dos treinadores, mas lá eles têm muito forte a Associação de Treinadores de Balonmano, né, que é handebol, Associação de Treinadores de Handebol, e a liga deles é chamada de Liga Asobal, que é a associação de clubes que fazem com que o campeonato se desenvolva. Então, isso tem uma certa independência da confederação e um desenvolvimento muito bom. Então, é uma liga muito forte. Sei, sei. E, de certa forma, isso é um estímulo para as jogadoras brasileiras que estão buscando caminhos novos, jogando fora do país. Isso ajudou bastante também o Brasil a desenvolver bastante ou não? Olha, o processo foi muito lento, né? E a gente sabe que até tem uma pergunta aqui do Nelson, advogado. A gente, em 89, eu peguei uma equipe do Sírio e levei para competições na Europa. Então, Sim. desde, acho que 87, não, é 97, né? Não é 80, é 90. 97, eu como treinador já, aí eu comecei a levar equipes do Brasil, mas equipes na ideia de que cada um paga o seu, quem pode faz rifa, quem não pode pede emprestado, né? Vai se virando, mas era clube. E foi um dos primeiros processos de intercâmbio, porque, Márcio, quando eu joguei, a gente ia para a Europa, a gente não sabia o tamanho da bola. A gente não tinha ideia de como era o jogo, porque o processo de comunicação era muito ruim. Aliás, a gente não sabia nada. Sim. Então, eu joguei Campeonato Mundial 87, aí sim, 87 na Alemanha, né? E a gente chegou na Alemanha e tinha um produto lá chamado cola. Todo mundo tinha menos nós, né? Então, assim... Para a mão, né? Para a mão, para segurar a bola. Então, A bola, para poder ter a empunhadura correta e segurar a bola para fazer o passe corretamente. Melhora muito o desempenho a cola. Hoje, meus meninos de infantil com 13, 14 anos levam a cola na mala. Compra e é muito fácil isso, mas aquele tempo a seleção brasileira não tinha cola e todo mundo já tinha cola. Mas isso é um processo também que no rugby aconteceu a mesma coisa, né? Ninguém sabia nada, era rifa, era amigo, era o pai patrocínio, né? Era vender coxinha na esquina. Então esse processo é realmente complicado porque o Brasil tem eu digo assim, falo que tem uma monocultura esportiva que é o futebol, né? Sim, Exato. E o resto que se dane, né? Mas eu, por exemplo, eu não vejo o handball como um esporte que, como o basquete, foi lá no topo e desmontou. Eu vejo o handball um pouco mais estável, né? Ganha aqui, claro, ganhou o Mundial, aquela coisa toda, mas ainda que se pratica bastante. Quantos times tem lá do alto rendimento aqui no Brasil, além do Pinheiros, que eu sei que é vocês? Olha, eu vou te falar que alto rendimento a gente não tem nenhum. Dentro daquilo que a gente... Dentro daquilo que o vôlei, o basquete, o futebol, a gente tenta trabalhar no alto rendimento. Então, a gente copia o alto rendimento, a gente, né, tem uma estrutura, logicamente, que os atletas têm ajuda de custo. Eu estou dentro do Pinheiros, eu tenho fisioterapeuta, médico, nutricionista, psicólogo, então eu tenho toda uma estrutura assim. Mas a competição, ela não te favorece a um crescimento adequado para que você possa falar que você realmente está no alto rendimento. Porque são poucos clubes que investem, são poucos clubes que têm realmente uma equipe que possa desenvolver a questão, né, de uma melhoria técnica, de uma melhoria tática, de um investimento muito maior,
com grandes possibilidades. Então, a gente ainda carece bastante. Esse alto rendimento ainda está meio distante. Estamos caminhando para isso. E os clubes quais são? Pinheiros, a pessoal da Metodista São Bernardo, né? Então, grandes equipes no Brasil já começaram. Meu grande exemplo é o Sírio. Eu trabalhei no Sírio, né, na época do basquete, que é o meu grande amigo Mortari, e Sim. tenho lá grandes amigos que eu fiz do basquete mesmo, né, que jogaram lá e até hoje. Alguns trabalham, o Marcel chegou a trabalhar até mesmo no Pinheiros. Mas o Sírio, por exemplo, foi um clube que investiu no handebol e depois acabou desistindo da estrutura do handebol, aliás, não só do handebol, de outros, né? Outras modalidades, e a gente acabou perdendo uma estrutura. A Metodista foi uma grande estrutura, a Universidade Metodista, por mais de 10 anos, com grandes resultados no masculino, feminino, mas a universidade perdeu o interesse, parou o investimento e hoje a gente tem São Bernardo do Campo. Era uma parceria Metodista e Universidade de São Bernardo. Mas eles hoje saíram, Metodista, hoje é só São Bernardo. Ainda é uma grande equipe, campeã da Liga, vice-campeã da Liga feminina, né, no feminino muito forte. Ela ainda retém a estrutura da Metodista antigamente, mas hoje bem diferenciado, um investimento muito menor. E no masculino, a nossa briga é Pinheiros e Taubaté, né? Taubaté tem um investimento muito bom e a gente hoje faz 90% das finais, ou melhor, 100% nos últimos anos aqui, os últimos 5, 6 anos. Final do Paulista, final da Liga, final do Pan-Americano, de clubes, Pinheiros Taubaté, Pinheiros Taubaté, Pinheiros Taubaté. Então, quando você tem essa situação em que você vê que os outros clubes não chegam, então, assim, eu acho que isso é uma falha muito grande do esporte e, principalmente, uma necessidade que o esporte tem de ter mais equipes e ter mais estruturas que possam chegar, né? Isso é uma coisa interessante, né, que, por incrível que pareça, o interior do estado, né, deveria ter, porque agrega mais uma comunidade, como Taubaté, São José, sei lá, Franca, que tem um basquete, né? Então, cidades que poderiam ter... As cidades grandes são mais complicadas, né? Porque você tem um espaço. Aí, outro dia eu estava ouvindo uma história, até do Sírio, que muitos atletas não podiam treinar porque os sócios queriam usar quadro, queriam usar a piscina, queriam usar alguma coisa assim. E ficava estranho, né? Porque ficava aquele conflito, né, entre o esporte e os sócios, né? Aí eu fico pensando, será que essas outras modalidades, né, não deveriam se desvincular do clube e se tornarem times profissionais ou clubes de empresas ou algo parecido para poderem desenvolver com mais? Porque a visibilidade é uma coisa muito que se questiona muito, né? Por exemplo, quando você fala de Pinheiros, todo mundo conhece. Aí quando você fala de Xiririca, ninguém sabe, nunca ouviu falar, né? Então, sei lá, né, um exemplo assim. Então, as empresas que poderiam dar dinheiro, de algum jeito, querem a visibilidade, né? Quer dizer, vão dar dinheiro, mas não vão dar dinheiro para quê? Ninguém dá dinheiro, né? Então, as pessoas dão para um retorno de imagem, de marketing, né? De poder usar a imagem do clube, do jogador, daquela coisa toda. O Pinheiros sofre um pouco com isso também, ou não? Olha, o Pinheiros tem uma história, o handebol tem uma história, né, em termos de investimento na questão do esporte, investimento e cultura, né? Então, assim, o handebol do Pinheiros, ele tem muito mais de 80 anos. O primeiro jogo de handebol de campo que aconteceu, o handebol nasceu no campo, né, e na estrutura do futebol. O primeiro jogo de handebol, porque o Pinheiros também é um clube alemão, e o handebol nasceu no alemão. Era Germânia Esporte Clube e depois mudou na época da guerra, acabou mudando para Esporte Clube Pinheiros. Então o Pinheiros nasceu meio que já com várias modalidades esportivas e o handebol dentro do Pinheiros, quando nasceu, já nasceu dentro de uma estrutura cultural, né? Então, assim, a gente brinca muito dentro do Pinheiros que pode acabar tudo, mas acabar o handebol no Pinheiros é muito difícil, porque a gente tem muito associado praticando e a gente tem esse lado cultural
E o outro lado é o lado do investimento com resultado, né? Porque o handball ele acaba por serem poucas equipes, que aí é o lado negativo da situação, né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue manter os resultados e trazer para o clube uma possibilidade de competitividade muito grande. Então, não só no adulto masculino, adulto feminino, mas a gente tem as categorias de base que são muito fortes a nível nacional, estadual. Então, grandes jogadores que saem, que já fazem a sua carreira em outros lugares, mas que passaram pelo Pinheiros. Eu, como do moleque, eu lembro que eu assistia jogos de handball de uma equipes alemãs no Banespa. Não sei se você lembra dessa parte que vinha, sempre clubes alemães jogarem no Banespa, eu sempre estava sentadinho olhando, né? Porque eu comecei a jogar um pouco mais, porque o futebol sempre foi horroroso, basquete era pesado. E handball é o que eu poderia me adequar um pouquinho mais. Então eu assisti os jogos melhores, eu sempre fui meio entusiasmado, né? Então eu assistia. E o Banespa não é mais nada, né, hoje, né? Não tem mais. Então, a gente aqui em São Paulo, se você pegar Banespa, o Sírio, no handball, essas duas instituições, elas foram maravilhosas, elas foram de ponta, né? Foram excelentes quanto a resultado, quanto a participação e formação, excelentes treinadores. Tem um amigo treinador que foi do Banespa, que hoje está na Europa, que está no Barcelona, não dentro do clube, mas que ele saiu, migrou para outros lugares. Então, assim, esses clubes eram os melhores clubes, realmente. Sírio e Banespa tem uma história, para quem é da minha idade, da nossa idade, tem histórias... Mas o grande problema é realmente registrar essas histórias, né? Então, como a gente tinha dificuldade de televisão, de mídia, de marketing, de comunicação, então, hoje em dia, a gente registra muito mais. E daqui a uns anos todo mundo vai saber o que está acontecendo nesse momento de pandemia ou de tudo que acontece em termos de competição. Desde a iniciação a gente já registra tudo. Agora, antigamente, não tinha nada. Então, muito devagar, muito fora. Registro escrito, registro fotográfico, filmagem, assim por diante. Exato. Eu tenho bastante coisa, né, de fitas, VHS na época, aquelas, né, bem... pré-histórica hoje, você mostra uma fita VHS para alguém e o cara joga no lixo e fala, meu, o que é isso, né? Hoje num celular você grava o jogo inteiro e ainda transmite o jogo. Esse que é o mais interessante, né? Você consegue transmitir o jogo e ao mesmo tempo até fazer um documento desse jogo, depois uma edição do jogo, pôr no WhatsApp, pôr aqui no Instagram, então, Facebook. Só o fato de nós estamos conversando aqui em dois lugares diferentes, a situação toda é maravilhosa, né? Nunca pensou fazer isso na vida, né? Talvez no tempo do Jetston, né? Jetston, aquele desenho de futurista, que falar por videoconferência, sei lá o quê, né? Sim, Agora, sim. Isso é coisa. Agora, por exemplo, o que o handball está fazendo, no caso do Pinheiro, que você que é o treinador, o que o handball está fazendo com a pandemia agora? Está treinando individualmente ou não está pensando? Porque daqui a um ano, vocês estão classificados para os Jogos já, Olímpicos ou não? Ou ainda vão passar para o Olímpico? Bom, primeiro, do Pinheiros, eu sou, além de treinador da equipe adulta, eu sou supervisor de todas as categorias do departamento de handball. Quando começou a pandemia, a gente não tinha ideia do tempo, ninguém tinha, né? Do tempo em que você... E aí começou o famoso treino online, treino, atividades, reunião, videoconferência, como você queira chamar, mas aula teórica e várias outras possibilidades. A gente está até agora nisso, faz 4 meses que a gente está treinando cada um na sua casa, tem um preparador físico que manda um programa de treinamento para as equipes adultas, mas as demais equipes também. O treinador orienta, né? Ele acaba trabalhando essa questão da manutenção da parte física, mas também da comunicação, da sociabilização do grupo, que é importante. Então, faz algumas reuniões visando algumas estratégias, algumas coisas. Nós estamos ativos, né? O handball do Pinheiros não parou, porém, cada um está num lugar, né? E assim, eu tenho muitos jogadores, tenho muitos atletas que estão pelo Brasil inteiro. Então, eu tenho no Mato Grosso, no Sul, em Minas, Espírito Santo.
cada um está na sua casa. Uma coisa que pelo menos a gente fez bem foi quando começou a pandemia, mandar todo mundo para casa, para não Sim. ter que ficar aqui numa situação ruim, né? E o engraçado é que no rugby o feminino está classificado já para os jogos e o masculino não, né? No início da pandemia, nós temos um time no Mato Grosso de altíssimo rendimento que chama-se Melina, lá de Cuiabá mesmo. O dono do time falou: vem, traz as meninas para cá, treina aqui, elas ficam isoladas o tempo todo. É um CT que é fora da curva, né? E a confederação ficou com medo. Imagina, elas ficariam lá. As meninas que jogam da seleção foram para casa, pediram, foram para casa, e lá estão treinando desde o início da pandemia. Então, o trabalho dos técnicos, da comissão técnica, é justamente treinar, treinar, treinar todo dia, pesado, né? Motivar com competições internas, criar motivações diversas, e naquele ambiente que é mato-grossense, né? Não sei se você conhece o Cuiabá, mas Cuiabá é uma cidade, assim, não muito bonita, mas a vista é muito linda, e o CT é muito legal, então elas estão se motivando nesse ponto. Quer dizer, e outro dia eu ouvi uma história, não sei se você ouviu essa história, que o Brasil queria levar atletas que tinham possibilidade de medalhas para Portugal treinar. Né? E eu fiquei Brasil. pensando, e eu fiquei pensando, o que você pensaria sobre isso? Que nós temos tanto espaço vazio aqui, o Parque Olímpico do Rio está parado, poderia ser usado como isolamento lá e as atletas ficarem lá, não sei na minha cabeça, pode ser que de repente fale, não, isso não dá certo, ia complicar. O que você imagina com isso? Eu vou te falar, no caso do handebol é a mesma situação, as meninas estão classificadas, a vaga é pelos Jogos Pan-Americanos, o Brasil acabou perdendo no masculino a semifinal, ficou em terceiro lugar, então o Brasil no Sei. masculino vai jogar um pré-olímpico, agora era para jogar em março ou em abril, algo assim, mas acabou não tendo, né, a possibilidade por causa da pandemia. E eles transferiram a data, mudaram a data, mas até agora não se fixou realmente essa data. Mas o masculino joga um pré-olímpico e o feminino já está classificado. Eu acho importante essa participação em Portugal. Portugal é um dos países que, se você for buscar ali, primeiro pela parceria que nós já temos do COB com o governo português, que várias equipes estão indo para Portugal em centros de treinamento, que acho que são 3 centros de treinamento, um no norte, um no sul e um no centro, e o Brasil já foi em um desses centros, o masculino principalmente, e acaba sendo para a gente uma alternativa extremamente interessante. Nessa semana, se eu não me engano, ou a semana passada, o judô e a natação do Pinheiros, os atletas em comissão técnica fizeram o teste, e eles foram para Portugal, e eles estão treinando em Portugal, e hoje o clube está fechado. Aqui no Brasil não se tem, como você falou aí, né, de Mato Grosso, mas não se tem estruturas adequadas para você desenvolver o treinamento de forma correta. Treinar em casa é um paliativo, né? É uma coisa Lógico. que ela nunca vai te dar a realidade para você buscar uma performance adequada. Então não adianta você falar que se treinar na piscina, da piscina interna do prédio, vai ser igual a uma piscina olímpica de um clube, né? Como a do Pinheiros, por exemplo. Então, eles têm essa necessidade, os esportes individuais, principalmente, hoje, precisam dar continuidade a essa relação de treinamento. A gente também já está parado há muito tempo, vocês também, né? Todo mundo está parado. Sim, E sim. isso é uma loucura. Então, essa oportunidade eu acho que foi extremamente de benefício para o atleta, para o treinador, e estava todo mundo muito ansioso para isso dar certo. Então, eu Porque acho que o Brasil os vai no individuais, masculino também. o individual é mais fácil administrar isso tudo, né? O Sim, sim, coletivo é sim. mais complicado, né? Mas bem mais Sim. complicado. Mas, por exemplo, os centros olímpicos, o Parque Olímpico do Rio, por exemplo, é um espaço, né, completamente abandonado, né? Eu dou algumas vezes curso lá no Rio e o hotel que nós ficamos é do lado do Parque Olímpico. A gente fica assim triste, né, em ver aquele Parque Olímpico que poderia estar fechado e principalmente as modalidades coletivas poderiam estar trabalhando lá dentro, isoladamente, né? Não sei se isso Sim. era possível ou não, se essa ideia era Não, possível, até mais barata.
É Acho possível, que né? Porque. o que fica aqui, acho que é, de maneira geral, a pandemia Hum, ainda está num momento muito delicado aqui no Brasil, né? Por mais que a sim, gente tenha um espaço para treinar, mas o deslocamento, o hotel, a comida, tudo isso ia ser talvez um problema muito sério. Então, não sei, aqui no Brasil eu acho que a gente vai demorar um bom tempo ainda para voltar a ter para essa questão de treinamento de alto rendimento de forma adequada. Acho que a gente ainda vai sofrer bastante. então isso quer dizer que esse ano, 2020, nós não vamos ficar mais velhos, né? 2020 não existe, né? Eu acho Do que, calendário. olha, as federações, a confederação, no caso do handebol, estão fazendo reuniões, estão tentando. Eu vejo isso também. Estou participando de reuniões dentro do clube. A Federação de Vôlei, né, está anunciando aí o Campeonato Paulista de Vôlei agora em setembro. O Hum. basquete quer começar em setembro. É muito complicado ainda. Se não tiver aí uma modificação muito grande em relação a isso que está acontecendo, tudo que está acontecendo, eu acho que esse Sei. ano aqui, esportes como os nossos, né? Um contato absurdo, É. extremamente dentro da realidade do jogo. Assim, uma proposta de você criar o jogo propriamente dito, Esquece, né? hoje eu acho que não dá. Hoje, pelo que se apresenta, é complicado. Aqui o masculino já está está começando a montar um protocolo para que eles voltem a treinar só a seleção. Os outros campeonatos, oficialmente o Campeonato Brasileiro, que é de 15, porque tem duas modalidades, o 15 e o 7, né? O 7 é olímpico Sim. e o 15 é o mais popular. O de 15 já foi cancelado o brasileiro. O paulista está se falando, mas um pouco muito assim, tipo, correr para não chegar, né? Sim, Correr sim. para não chegar, Vamos né? tentar fazer, E né? vou tentar fazer, estou fazendo, estou Estou pensando, fazendo. né? Estou fazendo aqui. Mas assim, a gente vê que tá certo que tá longe setembro, mas a gente tem que se pensar, ou definir claramente, ó, vamos ter ou não vamos ter. Alguns jogadores estão gostando, porque estão tratando as contusões, as dores que são muitas vezes, né? Muito problema de alunos também estando, jogadores, atletas e que são alunos de universidade estão tendo mais trabalho do que ir na aula todo dia, né? Então isso tudo está sendo muito discutido, mas de certa forma preocupa, né? Porque se for, a gente está no ano pré-olímpico, né? E a gente acaba não tendo, a gente vai esperar muito de vocês lá na frente e a gente sabe muito bem que a gente vai estar abaixo, né? Qualquer esporte vai estar um pouco abaixo, não vai? Vai, vai. Na As, Europa, o processo já está muito diferente, né? O handball talvez tenha um benefício muito maior. Se você pegar a seleção masculina hoje, todos os atletas sim, estão na Europa. Se você pegar a sim, seleção feminina, também os atletas estão na Europa. Então, eles lá, a gente tem aí a Duda, que é a melhor jogadora na Federação do Internacional mundo, do ano passado. Ela sim, está na Hungria e nada parou. Na Hungria, onde ela está, na cidade, porque é uma cidade pequena ainda, é sim. assim, logicamente tem a pandemia, tem os cuidados, mas o número de mortes, de infectados é muito baixo, então assim, está tudo normal. Então assim, ela está treinando e super bem. Então, a maioria das meninas na Europa e dos meninos na Europa estão super Sim. bem. Tá? Se pegar os que estão aqui no Brasil, todo mundo parado. Aqui, todo mundo sem fazer nada. Os que E estão os que lá, tem, e os que estão aqui, tem alguns que vão para as meninas que estão aqui, algumas vão jogar na seleção, alguns é meninos, não todos estão difícil. fora. Todos estão fora. A maioria, vou te chamar Ah, assim, o último campeonato mundial feminino, duas hum, meninas do Pinheiros foram para a seleção, sim, mas, tipo assim, são meninas excelentes. Mas elas, se caso tiver problema, por exemplo, do treinamento, elas não conseguirem treinar aqui, hum, meninas que estão na Europa podem substituir. Não é o caso, que principalmente as duas são do Pinheiros, são excelentes. Mas a sei. gente consegue ter uma seleção só de jogadores na Europa, que pela É, questão do treinamento, eles vão estar ativos, a maioria dos clubes já voltaram lá com a questão de pré-temporada, de fazer uma preparação ainda diferenciada, não é a mesma preparação, logicamente, né, para a competição,
mas eles acreditam que agora em agosto eles já vão começar a competir. Então já Até tem... até porque é verão lá e não aqui, né? Aqui o inverno lá é Exato. verão. Isso ajuda É, bastante também, né? eles vão começar a Isso- temporada normal lá, como já tem Copa da Espanha marcada, já tem campeonatos na Alemanha. Então, o exemplo, hoje nós temos dois jogadores que passaram pelo Pinheiros, Thiagos e Raniel, eles estão no Sim, Barcelona. Então, sim, assim, o Barcelona é um dos melhores clubes do mundo. E eles estão treinando. Então, assim, eles estão postando todo dia a questão do treinamento. Então, se eles estão ativos e treinando, isso já é muito diferenciado em relação àquilo que a gente tem, né? Que aqui está todo mundo treinando em casa. De novo, sim. treinar em casa Sim, tem, mas não tem, né? tem, mas Tem, treinar em tem, mas não casa, tem. treinar em É, por mais que. casa não dá. Não, e pior, não é só questão de treinar em casa, né? É também ter a motivação para treinar, né? Por que eu estou Sim. treinando, né? Qual é o meu objetivo, qual é o meu foco, qual é o meu. O que eu tenho que superar muitas vezes, né? Esse é o maior problema. A gente vê com os amigos que estão treinando, falar, tudo bem, eu treino, aí a namorada ajuda, aí o namorado ajuda, não sei quem ajuda. Então, há uma motivação básica, mas assim, para que eu estou treinando, né? Eu vou competir com quem? Né? Não, E no fundo é isso. a gente já deu uma parada uma vez aí, acho que uns 2 meses atrás, a gente treinou como se tivesse, que a gente estava na pré-temporada e treinando super forte. Aí nós tivemos uma reunião de comissão técnica, todo mundo olhou e falou, meu, dá 15 dias de folga para os caras, porque ninguém aguentava mais, nem a gente aguentava mais, pensar que a gente tinha que treinar. E as perspectivas estavam assim já, não, é só em julho, só em agosto. Então, Sim, assim, meu, hoje está se falando em janeiro, por causa da vacina, né, pela questão de quando vai começar realmente a normalidade, ou esse novo normal, né, que eles falam. Mas, assim, quando que a gente vai poder realmente um abraçar o outro, cumprimentar o outro e no nosso caso, né, um agarrar o outro para poder jogar, né, que faz sim, característica sim, do nosso esporte. Então, assim, quando sim. é que a gente vai conseguir fazer isso de maneira, né, adequada e dentro dos limites aí de segurança para todo mundo? Então, é muito complicado. Não dá ainda para pensar numa situação diferenciada. Nem um pouco, né? Não dá mesmo, né? E você nunca teve oportunidade ou você foi? Eu não sei se eu tenho esse vácuo de treinar fora, aprender coisa fora e depois voltar. Você nunca saiu do Brasil para fazer essa experiência? Aí, então, eu como atleta, eu recebi uma proposta que eu me arrependo até hoje, que era realmente jogar em Portugal. E na Sei. época a gente vinha Alemanha, Dinamarca, né? E eu olhei e falei, Portugal, para ficar em Portugal, fica aqui no Brasil. E acabei não indo para Portugal, poderia ter ido para Portugal jogar. Mas assim, Sim, independente disso, esse técnico espanhol que veio para o Brasil, ele recomendou algo que hoje a gente está brigando muito aqui no Brasil, que é um hum, curso de formação de treinadores, né? Na Espanha, a Federação Espanhola de Handebol, ela tem um curso nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1, que é territorial, que eles chamam, que é o meio estadual nosso. O sei. segundo nível é nacional e o terceiro nível é internacional. Eu, como já tinha aqui uma prática muito grande e tal, eu mandei meu currículo, eles aceitaram o meu territorial e eu Hum, fiz na Espanha, em Madrid, pela Real Federação Espanhola e eh, pela Faculdade de Educação Física de Madrid, que é um convênio que eles têm. Eu fiz o curso nível 2 e nível 3 da Espanha. Então, eu tenho formação internacional, eu tenho uma possibilidade até de sair, que é um dos objetivos que a gente sempre sonha, né? Quem sabe a gente consiga lá na frente, ainda sim. mesmo com uma experiência diferenciada, com um momento diferenciado de vida, né? Sair e tentar uma experiência lá fora. Principalmente Portugal, hoje. Portugal cresceu muito no handebol, muito, se estruturou de maneira De absurda, forma, de forma geral, Portugal melhorou muito, né? de Inclusive no muito, rugby. muito. No No rugby também é a handebol, mesma coisa. É, no no handball e handebol no rugby melhorou o treinador foi demais. eleito o melhor treinador do último campeonato europeu. A seleção de Portugal conseguiu assim um desempenho fantástico quanto com as grandes equipes, com as grandes seleções, jogos Sei. incríveis.
Então, assim, hoje todo mundo fala de Portugal. E a gente parou de falar da Espanha e hoje está falando de Portugal, do modelo português que deu certo. Isso porque também Portugal tem uma coisa, ele é pequeno, um país pequeno, se você pensar bem, né? O número de mão de obra, né, é muito baixo, né? Segundo alguns dados que eu conheço de Portugal, é um país que vai há 20 anos decrescer em termos de população. Vai envelhecer, Exato. muita gente vai para fora. E a gente vê o Brasil muito maior, muito mais diferenciado, né? E a gente Sim. discute sempre as mesmas coisas. São Paulo, Rio, interior de São Paulo, não passa muito disso, né? Eu lembro da época, e você deve lembrar bem, do Niterói. Niterói, que é um time de rugby, também tinha um time de handball, né? Até os Sim, sim, irmãos sim. Collins, né? Os irmãos Collins, que jogavam os dois, né? Sim, eu fui amigo do Colin, que é isso. O Colin Do faleceu. O Exatamente. loirão faleceu. Não, é Exa assim. e, O rugby é e eles maravilhoso. e eles tinham essa coisa dos dois. E eu conheci o Colin jogando rugby, não jogando handball, né? Pô, que Os filhos, os interessante. sobrinhos. Então a gente tem essa relação, porque eu comecei na época que eles estavam jogando, 75, né? Que eu era juvenil não, eu era infantil ainda, depois eu passei para o adulto e joguei algumas vezes no Rio de Janeiro. E era muito legal, né? Era muito legal, essa relação que tinha, né? Então, Então, hoje o Niterói ele acontece até hoje. E assim, um hum, dado importantíssimo para o esporte, para quem queira saber aí, que é coisa para a hum, gente também bastante muito legal, muito interessante. hum, Um jogador de handball que começou no Niterói, Bruno Souza. Foi um dos maiores sim. jogadores de handball do Brasil, jogou na Alemanha por 10 anos, jogou na França no Nantes, jogou na Espanha. Ele acabou, acho que há uma semana ou duas, ele acabou de ser aí designado para o cargo de secretário de esporte de alto rendimento do governo Bolsonaro agora, porque Ah, ah, ele acabou de assumir esse cargo e assim esportes como os nossos podem ter uma esperança muito grande, né, na questão do desenvolvimento do alto rendimento. Não que ele vá fazer milagre, que eu duvido, porque ninguém consegue fazer milagre, mas pelo menos essa visão diferenciada era o Emanuel, que acabou sim. saindo, aí a vaga estava em aberta e eles acabaram de chamar ele. Então, para nós O, do handball, maravilhoso. bom, o Emanuel era o do vôlei, né? Do vôlei Isso, vôlei de, de, praia. de praia, tá. E aí o Bruno O já é do Bruno handball lá Souza. do Rio. Bruno Ele é do Souza, tá. Niterói. Não, ele tira foto com a camisa do Niterói todo dia lá, que ele adora o Niterói. Não, o Niterói é uma referência para nós. E assim, o rugby e o handball são esportes muito irmãos, né? Muito próximos da realidade social, da realidade das regras, da realidade da gestão. Mas eu acho que Não. vocês hoje estão num processo muito melhor que o nosso, né? De É, organização, de associação, né? de Que confederação sim, né? A confederação está bem organizada, tem uma captação boa de verbas, mas assim, por ser muito grande, eu sempre faço os comentários assim, a gente tem que sair um pouco da casinha, né? É, fazer com que os outros estados também tenham o seu rei, que pode não ser o melhor ou o pior, mas que vão se desenvolvendo, e de repente surge um, dois de cada estado e vai trazendo para cá, né? Existem sim, alguns messias, né, que ajudam muito, são os estrangeiros, muitas vezes ajudam bastante o rugby, mas a gente vê que ainda está muito concentrado, né? Está muito concentrado no não, eixo. E assim, o Rio perdeu muito, baixou muito o nível, a BH, o Minas Gerais baixou muito o nível. O que está melhorando muito daqui é o interior de São Paulo. O interior, né? legal. Assim, São José dos Campos, Campinas, tem muita coisa. Mas ainda tem aquela mentalidade bem amadora, né? Bem amadora. Né? Nós temos o quê? 8 equipes grandes no Brasil todo, mas uma fica em Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina, um em Curitiba, uns 4 aqui em São Paulo, e o Rio não tem mais. O Rio tem o Niterói, mas ainda já está num momento diferente, está tentando se reorganizar, equipes tradicionais, né? E nós não temos uma coisa que é mais fácil para o handball, é espaço para jogar. Porque Sim, praticamente, o handball ainda consegue compartilhar a quadra de basquete, futebol de salão. O rugby, existe uma coisa que não se acontece aqui, que é o compartilhamento do campo de futebol. Né? Por exemplo, eu sempre falo que a Nova Zelândia, que é o berço do rugby, praticamente, né? Lá todo mundo joga rugby, né? Desde criança.
lá se compartilha com o futebol que oprime pobre, pobre, pobre deles. Eles compartilham na boa, né? Aqui você Sim. vai pedir um campo de futebol, eles não dão condição nenhuma. Acho que estraga o campo, que o jogo é violento, né? Aquela coisa toda que você sabe, né? Sei. E ainda falta, eu acho que o maior problema do rugby, não sei se do handball acontece a mesma coisa, não é o jogo. O jogo está bem resolvido com vocês. Talvez Sim, o sim, número, sim. né? É o extra-campo. Sim, sim, É, sim. é fazer o esporte, o handball, o rugby, o vôlei, uma festa. Que as pessoas vão lá, mesmo que não joguem nada, eu vão lá para torcer pro João, pra Maria, pro Pedro, né? Assim por diante, né? Sim. Se você perguntar qual é o meu ídolo do handball, ninguém sabe, né? Qual é o meu ídolo do vôlei? Ah, talvez alguém já sabe porque fizeram alguma coisa, né? Mas o do Então, rugby é meu. é o produto, é a gestão, né, que a gente precisa melhorar. É por isso que eu falo que nós temos uma realidade muito, muito próxima. O Sim, teu sim. problema é o mesmo que o meu. Talvez o único problema diferenciado que eu concordo com você é o problema do espaço físico. A quadra é algo que a gente tem muita facilidade, né? Por qualquer condomínio tem uma quadra de futsal que a gente já vira uma quadra de handball e você pode jogar, pode desenvolver a prática. E Pode aí eu tentar brincar um concordo. pouquinho, né? Pode tentar brincar um pouquinho, né? E Já você faz. uma coisa que eu vejo também, não sei se você concorda, muita gente saiu da escola, né, para jogar handball depois. Mesmo que não seja alto rendimento depois, mas vai jogar. Hoje nós não temos mais campeonatos escolares. Você tem algum campeonato escolar? No rugby não tem mais. No handball tem muito campeonato escolar. O É. campeonato, é o que eu te falo, campeonato escolar e campeonato universitário, hoje é muito mais organizado e desenvolvido do que a própria Liga Nacional. Então, Entendi. você tem alguns campeonatos universitários hoje que estão sendo transmitidos, logicamente, via web, e que Sim. tem tabela, premiação, entre aspas, né? Não é nada em dinheiro, mas tem uma organização muito melhor do que, de repente, e assim, a comunicação, né? Você tem a divulgação dos resultados, da tabela, mas quem vai jogar contra quem? Se você não colocar isso em algum lugar, ninguém sabe. É. Então, isso não é algo que tenha que ser discutido, isso é algo de Necessário. obrigatoriedade de quem realiza a questão da gestão. Então, isso no handball ainda tem problemas, né? Hum. Então, a gente precisa divulgar melhor a modalidade para ter o produto melhor, para vender o produto, para depois ter Sim. o patrocínio, que hoje é quase impossível, mas que você troque por lei de incentivo, que você possa criar parcerias, alguma coisa você vai conseguir trabalhar com a questão de como o produto foi desenvolvido, né? Isso tira o ciclo vicioso e cria um ciclo virtuoso, né? De criar só coisas boas, né? A partir do momento que você começa a quebrar Sim, alguns vícios, você consegue. Eu sempre também comento, né? E aí eu queria saber, a TV aberta, é futebol. Esquece. Raramente, quando não tem programação, entra lá um handball, um rugby, um basquete, um vôlei, alguma coisa assim. Todo mundo me fala, os especialistas da comunicação, das TVs de transmissão, falam assim que o grande caminho é a TV via streaming. YouTube, Facebook e assim por diante. Que todos os clubes vão ter que ter isso uma hora e combinar entre eles. Ou vão fazer todo mundo junto e vão transmitir, porque o público está mudando. sim. Suas filhas, os meus filhos, talvez os meus netos, seus netos futuramente, vão ver o quê? Não vão abrir o Faustão às 5 da tarde. Eles vão assistir o handball a hora que eles quiserem. Né? Sei lá, o jogo a hora que eles quiserem. Eu estou assistindo até agora um jogo, né? Pelo streaming aqui em casa, justamente isso, porque as pessoas não querem mais ter que ser às 9 horas da noite da quarta-feira, depois da novela, assistir o jogo X. Né? O cara do futebol assiste, mas nós não assistimos, não temos tempo. Né? E a gente não acompanha. Quer dizer, o handball faz isso bem ou não? Ou não transmite Olha, está nada? melhorando bastante, né? Antigamente a gente acreditava muito nessa situação de que, mas se a Globo, Globo ter canal aberto não passar, nós estamos ferrados. Né? E É. hoje não, a gente já sabe que, muito pelo contrário, a gente está indo por esse caminho. Né? Se alguém via stream veja, de repente, qualquer situação diferenciada que possa melhorar, o problema nosso é transmitir.
tem que ter essa transmissão. Hoje, obrigatoriamente, tem que ter a transmissão. E é como você falou, essa nova geração, ela é de um processo de comunicação muito melhor que o nosso. Então, nós somos os velhinhos que assistia na frente do sofá, sentado no sofá e na frente da TV. Hoje, a criança tem um celular, ela assiste não só o que tem no Brasil, mas ela assiste o que tem lá fora, né? No caso do handebol, muitos assistem, muitos dos meus meninos upienos, por exemplo, assistem a Copa da Europa ou qualquer Liga dos Campeões ou qualquer outra competição, sozinho na sua casa ou comendo em qualquer lugar. Então, a gente precisa chegar a ter esse nível de comunicação também, essa possibilidade de transmissão. Nós temos aí a TVN Esportes hoje, que está bastante envolvida com o handebol, né, e que passa os jogos via web, e que vai ajudar bastante. Mas a gente precisaria de mais, né? Quanto maior o número de transmissões, quanto mais gente buscando essa informação, para a gente é melhor. Mas, sem dúvida nenhuma, já não tem mais essa expectativa de que um canal aberto, ou mesmo um canal fechado, vai resolver o nosso problema. E a gente nem quer mais isso, a gente quer a transmissão, mas sem a necessidade de um grande canal, de uma coisa muito glamourosa. O ESPN, o Sport TV, que são as grifes todas, que é legal, mas que custa muito caro, né? A troca o problema, exato, o problema é exatamente essa troca, esse custo, né, para eles, e a gente entende isso. O handebol não é um esporte que vai dar audiência e que vai dar para eles uma sustentabilidade para fazer 10 jogos, 20 jogos, e assim, o custo de uma transmissão, de um canal fechado, canal aberto, caríssimo, né? Então, assim, não adianta entrar em uma realidade que não existe. E é bom que no streaming você consegue avaliar aonde está atingindo, né? Você tem os relatórios estatísticos, né, que falam assim, olha, tantas pessoas assistiram, completo, anticompleto, aonde foi. Nós uma vez fizemos, vem fazendo vários experimentos, né? E uma vez nós fizemos uma transmissão de um jogo nacional. Nós temos um ex-jogador que trabalha com filmagem, com transmissão, com edição, e ele fez sem locução, só com transmissão. E ele entende do jogo, o importante é isso, né? Entende como o jogo vai, então a transmissão é legal. Não fica perdido, né? E nós pegamos 400 mil pessoas no mundo. Sabe o que é isso? Legal. 400 mil pessoas? Então você pode argumentar, olha, 400 pessoas no mundo viram isso é importante trabalhar. E uma coisa que é maluca, assim, a gente precisa criar, de certa forma, ídolos para esses ídolos chamarem novas crianças, né? Por exemplo, quando você fala assim, eu tenho o ídolo X ou Y, o cara lembra muito mais do atleta da Alemanha, da Dinamarca, não sei o quê, mas esquece nunca do ídolo nacional, né? Sim. No futebol é assim, no basquete é assim, né? Você pergunta um moleque de 10 anos, eu quero ser quem? Que nem o LeBron, que nem o Michael Jordan, que nem esse, que nem aquele no futebol, a mesma coisa. No Brasil já não tem, não se trabalha o ídolo, né? Porque a gente não valoriza o que ele tem da gente, mesmo que ele não seja do mesmo nível, né? Mas ele é um cara que é muito melhor. Porque eu sempre falo para os atletas que foram para os Jogos Olímpicos, vocês não têm noção o que é ser um atleta olímpico. Você abre portas para qualquer coisa no mundo inteiro. Eu quero amanhã mudar para a Espanha para, sei lá. Você disser que é atleta olímpico, ex-atleta olímpico, eles vão te aceitar de algum jeito. Né? A gente teve alguns meninos que foram para os Estados Unidos e uma deles falava assim, eu fui jogador da seleção juvenil. Abriram as portas para ele. Só como jogador da seleção juvenil. Você imagina, né? Um ex-atleta olímpico que tenha pego lá em 12º lugar, que ele sabe que muitas vezes não dá para ser o 6, né? Mas até a gente não tem essa noção. Os atletas não têm essa noção, como abre a porta. As meninas de sua são campeãs mundiais, né? As brasileiras. Então, elas talvez não tenham noção do que seja isso daqui 30 anos. Elas foram as primeiras campeãs mundiais, né? Sim. Elas que fizeram abrir a porta para todo mundo, né? Então, esse é um grande problema, porque antes delas chegarem nesse resultado tão importante para o Brasil, a gente falava muito disso, né? O Brasil só vai crescer no handebol quando tiver um resultado internacional assim, absurdo. Como ganhar um campeonato mundial. Aí o Brasil ganhou o campeonato mundial 2013
e a gente não mudou nada, entendeu? Assim, hoje ainda continua na mesma. Mudou, logicamente, dentro dessa perspectiva que você falou, né? Lógico, todos da comissão e o Brasil, reconhecido internacionalmente, é campeão mundial. Um dos que Sim. conseguiram chegar a um título mais importante. Mas, ao mesmo tempo, esse processo de desenvolvimento do esporte, para que melhore para os demais atletas, para que crie-se o ídolo. Então, assim, hoje a gente tem a melhor jogadora do mundo, que é essa Duda, que joga na A Hungria, Hungria, né? ela é desconhecida no meio do handball, aqui no Brasil. Se ela E descer no aeroporto, ela, ninguém conhece. O problema é infelizmente, esse. É. mas porque a divulgação é ruim, porque o esporte ainda não deu, a própria estrutura do esporte ainda não deu para ela o retorno que ela tanto merece. Né? Eu vi Nós uma vez temos. Pode falar. eu vi uma vez um relatório, né? Está chegando no fim, eu fico pensando que o Instagram sempre derruba a gente uma hora Sempre depois, né? derruba, sempre derruba. É. E aí, o Michael Phelps, né? Ele tinha como contrato a cada medalha que ele ganhava US$ 1 milhão. Ele ganhou 14, se não me engano, Acho que 14, foi 13, 12. 14. É uma coisa absurda. Ele ganhou 10 milhões, US$ 14 milhões. Você imagina como é. Por quê? Para o país, é uma política pública. 1 milhão, US$ 14 milhões para um país não é nada. Talvez seja muito para você, para mim, eu tenho certeza. Sim, Mas sim, o que sim. significa? É para mostrar o quanto se valoriza o cara que chegou no limite, né? E o quanto os caras que chegaram em segundo e terceiro. Aqui perdeu o campeonato, você perdeu tudo. Você é um Zé Ruela, né? E aí, aquela história. E eu até falo para as meninas assim: o Brasil pegou em oitavo nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Pô, oitavo, né? Quantos países jogam? Quantos foram? Ah, o Brasil foi convidado, mas vocês ficaram em oitavo. Né? O Brasil ficou em 12º no brasileiro, né? No Jogos Olímpicos. O que aconteceu? Ah, nós ficamos em 10º. Não interessa, vocês estavam nos Jogos Olímpicos. Daqui a Sim. 40 anos, alguém vai falar, esses caras estavam nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Não era eu nem você, eram os caras, né? Aqueles 12 que foram convocados e É jogaram. extremamente necessário para o esporte essa participação, essa possibilidade de crescimento. Nós somos, né, de como engatinhou tudo isso para hoje. Eu vejo o meu esporte com boas possibilidades. Hoje a gente ganhou da Croácia no último Mundial, jogou contra a Islândia, então assim, nós somos num nível muito bom. Sim, E melhor, muito melhor. isso é porque lá atrás, em 87, eu fui jogar na Alemanha sem cola, né? Então alguém fez o sacrifício lá atrás. Né? Doutor Sérgio Hortelã, obrigado. Tá acabando o tempo, tá? Obrigado de revê-lo, tá? Você sabe que você pode me chamar quando você quiser, falar comigo. Não vamos. Eu sei que o mundo está confuso, tá? O mundo gira. O mundo gira, tá bom? Vamos torcer para que o masculino vá também para os Jogos Olímpicos, que você, de certa forma, cresça, porque eu sei que indo para lá também vocês crescem, o Pinheiros e outros clubes. Tá Sim, sim, legal? sim, sim. Isso é o que a gente mais reza. Fica bem, tá? Fica bem. A sua vida também está mudando, mas fica bem, tá? Precisa de uma mão para grudar, pode grudar, tá bom? Avisa os seus amigos que eu estou transmitindo pelo Instagram, por um blog que eu estou escrevendo sobre o rugby fora do eixo. Por isso que esse é um papo fora do eixo, né? Para a gente trocar experiências bastante com o esporte, principalmente num momento como esse aqui. Tá legal? E que eu sempre levo no coração esse monte de amigos que eu fiz mesmo não sendo da educação física, eu sempre fui ligado ao esporte, né? Sim, Sérgio sim, Maroné, sim. Sérgio Hortelã, Vaguia Matias, né? E um monte Magni de gente mais que eu Matias. conheci. O Vlamir Marques, que a gente conversa sempre. Então, esse povo todo me dá uma força para trabalhar, vamos dizer assim. Tá bom, querido? Não, eu que agradeço, Márcio. Amizade duradoura, eterna, sem dúvida nenhuma. Bons tempos, né? De quando a gente Show. parava para falar só das coisas boas, não falar das coisas ruins, né? Da vida e do esporte. Sou muito fã do rugby. Quando você me convidou, eu vejo muita similaridade, como eu te falei, em muitos dos processos de gestão e do jogo. Então, assim, a gente tem muita coisa em comum. E, ao mesmo tempo, essa
troca de figurinhas aqui é muito válida, né? Porque a gente percebe que a gente tem muito o que crescer ainda, mas que a gente pode ajudar um ao outro o tempo inteiro. Agradeço demais estar participando. Obrigado você. Tá aqui. Vai estar no YouTube daqui 2 semanas, tá bom? Tchau, queridão. Um abraço. Valeu, Márcio.